Vamos lá, já está gravando, tá bom? Na semana passada, né, nós começamos a falar sobre os cuidados de enfermagem, né, no pré-operatório, transoperatório, falamos sobre todos eles. E hoje a gente vai começar a falar sobre os cuidados, né, no pós-operatório. Nós chegamos a falar 2 slides, mas vamos começar aí mesmo do início, tá bom? Então, o cuidado, né, de enfermagem no pós-operatório, nós dividimos, né, o pós-operatório também em pós-operatório imediato, o pós-operatório mediato e o pós-operatório né, que tardio, né, que a gente chama, né? Então, a partir do momento que o paciente ele sai do centro cirúrgico, né, para o quarto, né, para a enfermaria ou para a UTI, né, para onde ele for direcionado, é o pós-operatório imediato, até as 24 horas que esse paciente completa de cirurgia. Após esse período de 24 horas, eu digo que é um pós-operatório normal, PO, né? Porque a gente tem que saber trabalhar com siglas, né? Porque quando vocês forem ler prescrição, né, médica, que vocês forem ler qualquer tipo de prescrição, né, evolução, que vocês forem realizar uma evolução de enfermagem, vocês vão ter que colocar, ó, a sigla como eu coloquei aqui, ó, no slide, POI, pós-operatório imediato, ou PO, né, somente, né, sem o I aqui. Eu digo que é pós-operatório imediato, PO, pós-operatório, e POT, pós-operatório tardio, tá? Não esqueçam as siglas, porque vocês vão trabalhar bastante com essas siglas, tá? Então, a partir do momento que o cliente, né, que o paciente saia da sala cirúrgica até as 24 horas de cirurgia, né, após, eu chamo de pós-operatório imediato. E pós-operatório mediato, ou PO, só, a gente não usa sigla POM, não, que é mediato, não, PO, tá? A gente fala que é das 24 horas até uma semana, 7 dias após, né, esse paciente realizar a cirurgia. E POT, que é pós-operatório tardio, nós consideramos de 7 dias em diante, até 1 mês, 2 meses, né, caso esse paciente ele precise voltar ou não. Quais são os cuidados importantes que a gente vai ter que estar tomando, né, quanto a esse paciente, né? Qual o objetivo desse pós-operatório? Identificar, prevenir, tratar os problemas que são comuns, né, com os procedimentos anestésicos, porque a maioria dos pacientes, eles têm o quê? Problemas pós-cirúrgicos devido à anestesia. São as reações que esse paciente pode estar o quê? Apresentando. E fora, né, com o próprio local da cirurgia, né? São as dores, vômito e náuseas, né? Devido a atos anestésicos, sangramentos, pode ter laringite, né? Porque paciente com um quadro em anestesia geral, né? O paciente com anestesia geral, ele precisa ser entubado, então ele pode ter uma laringite, ele pode ter uma lesão ali naquela traqueia, dor, pode estar apresentando algum sangramento devido a trauma de intubação, então é necessário, né, estar fazendo essa avaliação. Vômito, retenção urinária, por isso que é preciso passar
A sonda, né, dependendo do paciente, né, da cirurgia, como nós falamos lá no pré-operatório, realizar a passagem do catéter vesical de demora. E alguns pacientes que não apresentam, não é colocado, né, a sonda vesical, eles podem apresentar essa retenção. Por que isso? A bexiga, né? Porque a anestesia, ela faz aquela, cessa, né, os comandos, tudo, então ele pode ter essa retenção e não está tendo estímulo da diurese, né? E então, o que a gente vai fazer aí? Se o paciente não tiver com sonda vesical de demora, né? Porque por isso que ele vai estar apresentando retenção, é necessário passar uma sonda vesical de alívio, né? Mas isso assim, em último caso, né? Passar a sonda de alívio. Primeiro a gente tem. Oi. Acho que parei tá querendo entrar. Mas não tem ninguém aqui não. Tem ninguém não. Se tiver, vocês falam aí. Então, quanto à retenção urinária, né, se o paciente está em pós-operatório, ele não está com sonda vesical de demora e ele está com retenção, é necessário passar uma sonda de alívio. Mas eu não posso passar né, várias vezes devido ao quê? A infecções também urinárias que esse paciente possa apresentar. Caso ele não consiga, mesmo no pós-operatório, eu posso passar de demora até eu conseguir fazer o quê? Essa reeducação. Né? Pode estar apresentando flebite, pós-venóclise, né? Se também o acesso, a gente tem que ver o tempo que esse acesso não está no paciente, né? E finalidade de restabelecer também o seu equilíbrio, né? Toda a parte hemodinâmica do paciente, né? Hidroeletrolítica, porque ele vai perder sangue, então ele faz o quê? Tem a parte dos eletrólitos, né? Ele precisa, posteriormente, como eu falei com vocês, que ele tem que fazer os exames laboratoriais para realizar a cirurgia, ele também precisa fazer no pós-operatório, para saber como que está, como que foi, né, a sua saída do centro cirúrgico, como que está a sua estabilidade. Ele precisa ver sim a parte de exames laboratoriais, ele precisa fazer um eletrocardiograma, ele precisa fazer um raio-x de tórax, dependendo, né, da área que, né, da cirurgia também que foi realizada, né? Então, existem alguns exames específicos de acordo com a cirurgia. A gente vai falar na sequência aí. Então, quando a gente fala nessa recuperação, né, pós-anestésica na RPA, né, o período de recuperação é considerado crítico, pois os pacientes encontram-se muitas vezes inconscientes, entorpecidos e com diminuição dos reflexos protetores. O que significa isso? O paciente sai... Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém, não. Vamos me avisando. Então, o paciente, ele sai da sala cirúrgica e vai para a sala de RPA. Isso eu já cheguei a falar também com vocês, mas só repetindo aqui, né? Porque foi lá no início. O paciente, a sala de RPA, recuperação pós-anestésica, ela é necessário porque antes do paciente ser encaminhado para o quarto, para a enfermaria, não para o CTI. Para o CTI, ele pode sair da sala de cirurgia e ir direto para o CTI. Por quê? Lá ele vai ficar em acompanhamento, né? Ele vai ser monitorizado, né? Vai ter a equipe toda lá. Mas caso esse paciente vá para uma enfermaria, né, para o quarto,
é necessário que ele fique durante, no mínimo, de 1 a 2 horas na sala de RPA. Por que isso? É necessário que esse paciente acorde. Eu não posso mandar um paciente inconsciente para uma enfermaria. Ele tem que acordar. Ele pode estar sonolento, mas ele não pode estar inconsciente, né? Então, ele precisa ainda estar monitorizado lá na sala de RPA. Ele sai da sala cirúrgica e vai para essa sala de recuperação pós-anestésica, para poder ser observado como que vai ser sua reação após a cirurgia, imediatamente. Não significa que ele vá apresentar alguma alteração ali. Ele pode apresentar alguma alteração com 6, 8, 12 horas pós-cirurgia, né? Mas é necessário ele estar ali durante 1, 2 horas. O que acontece na maioria das vezes, né? Por que foi criado até, né, houve a necessidade de UTIs? Porque muitos médicos, eles faziam a cirurgia e iam embora, né? E não deixavam o paciente dentro na sala de RPA. Né? Então, não tinha quem tomasse conta desse paciente. Por isso que muitos vão para a UTI, porque eles vão fazer somente a recuperação pós-anestésica lá na UTI. Não é que ele tenha necessidade, né? Isso falando muito, acontece muito em hospitais particulares. Por quê? O médico termina a cirurgia, ele não vai ficar ali ainda no hospital mais 2 horas, a não ser que ele vai entrar em outra cirurgia. Mas, caso contrário, terminou, ele vai pegar as coisinhas dele e vai embora. Né? Então, é o que acontece. Por isso que muitos pacientes têm complicações pós-cirúrgicas, porque eles não ficam na sala de RPA. Muitos são encaminhados direto para a enfermaria, ou, dependendo do paciente, eles encaminham até para a UTI. Mas eu preciso ter esse acompanhamento, porque quando eu falo aqui também, ó, eles estão inconscientes, eu preciso que esse meu paciente acorde, né? Eu tenho que também estar acordando aos poucos, porque eu faço a anestesia. E quando esse paciente é extubado, né, se for uma anestesia geral, eu tenho que fazer o quê? O antagonista da anestesia para o paciente acordar. Só que eu não posso também acordar assim, vou lá, dou um medicamento numa dose alta e ele acorda assim do nada. Não é por aí também, né? Então, a gente tem que ir fazendo esse antagonista da anestesia devagar, o meu paciente ir acordando devagar, tá? E quando eu falo aqui, ó, com diminuição dos reflexos protetores, principalmente o quê, ó? A língua, porque se ele está inconsciente, ele pode fazer o quê? Queda da língua e provocar uma parada respiratória, porque ele não tem essa proteção. Fora também de posteriormente apresentar vômitos e ele não ter esse reflexo, né? De que às vezes a gente não está com aquela ânsia de vômito, você faz assim, mas você consegue segurar, né? Por isso que muitas pessoas broncoaspiram, porque não tem esses reflexos, né? Ele está sem esse reflexo protetor. Então, dependendo do paciente, dependendo da cirurgia, é necessário sim a passagem do catéter nasogástrico, da sonda nasogástrica, certo? Então, por quê? A anestesia, né? Ela faz o quê? Diminui esses reflexos de diurese, de evacuação, né? De tosse, de alimentação e de tudo. A enfermagem, ela... Oi? Alguém? Calma, não tá aparecendo para mim, não.
Tem a Jo, a Thalita e a Emily para entrar. Matias. Pede. Fala aí de novo, porque não tem ninguém aparecendo para mim. Vou esperar 2 minutinhos. Fala aí com elas. Tá. Apareceu ninguém, não? Tá aqui, aguardando no lobby, Jocerlan, Matias, Thalita. Isso. E a Emily Aí tem um também. X. Tem um xizinho aqui, negar participante, admitir. Ah, descobri aqui do lado. Aí, admitir. A Ellen não. Vê com a Ellen aí, que aí eu logo faço. Aí eu descobri um negocinho aqui do lado, que não preciso nem sair da tela. Eu acho que agora aparece para mim. Qualquer coisa vocês me falam se eu não conseguir ver aqui. Tá. Mas eu acho que vai dar, porque eu consegui achar um negocinho aqui do lado, que as pessoas que estão no lobby, na espera, aí eu achei aqui. Devagar a gente vai aprendendo, né? Que aí eu não preciso nem sair da tela, automaticamente eu vejo. Então, tá bom, vamos lá. É importante, né, nós estarmos falando, né, que a enfermagem deve estar voltada para essa individualidade de cada paciente, né, desde a sua admissão até a alta da unidade, né, prestando todas as informações aos familiares também que esteja aguardando as notícias, né. Aí o que acontece? É o que eu vou dar um artigozinho para vocês. Aqui, ó, já aparece para mim automaticamente. Agora eu já vi, já aprendi aqui agora. Então, que eu vou mandar também para vocês, né? Vocês estarem vendo a sistematização da assistência de enfermagem no centro cirúrgico, né? Para quem trabalha em centro cirúrgico, vocês vão ouvir falar muito em SAEP, S-A-E-P, sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, porque quando eu falo em perioperatória, seria o quê? Tanto pré, quanto trans, quanto pós-operatório. Então, isso cai muito em provas de concurso sobre o SAEP. SAEP, sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Depois eu vou colocar no grupo um artigo para vocês estarem lendo, né? E vou dizer o que é para vocês fazerem também. É super legal, né? Quando funciona. Só um minutinho. Juliana Gaia, 18. Então, é importante, porque quando a gente fala, né, nessa assistência de enfermagem voltada individualizada, porque cada pessoa, cada paciente, ele tem um cuidado diferente a ser realizado, né? Quando a gente fala de sistematização, a prescrição de enfermagem, isso que significa individualizada. Por isso que o enfermeiro deverá realizar, não pode, né, ser qualquer pessoa, né, da enfermagem, fisioterapeuta, médico, secretária, não, porque quem faz os cuidados de enfermagem para fazer a prescrição
é o enfermeiro. Então, ele que vai fazer toda a avaliação, a anamnese do paciente e vai estar prescrevendo esse cuidado individualizado, desde o momento da internação até a sua alta, certo? Então, é importante, né, que o enfermeiro, ele conheça cada paciente, que ele conheça o seu paciente. Então, para isso, ele tem que fazer o quê? A visita pré-operatória. Ele tem que estar no transoperatório e no pós-operatório. O pós-operatório imediato. Já no pós-operatório, né, mediato ou tardio, não será o paciente, o enfermeiro do centro cirúrgico, será o quê? O enfermeiro da clínica cirúrgica, né, da enfermaria ou da, né, da UTI, aonde ele esteja, certo? Então, é importante, né, vocês, enquanto profissionais, estarem realizando essa avaliação do paciente, ok? Estabilidade, né, hemodinâmica, o que a gente vai ter que fazer de vigilância, né, no seu pós-operatório imediato, né? São aonde, né, as maiores complicações poderão vir a acontecer. Então, é importante essa avaliação direta ao paciente. A estabilidade hemodinâmica, avaliar a pressão, saturação, temperatura é de extrema importância, xizinho na frente da temperatura, né? Estabilidade, né? Tá até aqui embaixo, estabilidade da temperatura corporal, porque o paciente, ele fica exposto no centro cirúrgico, exposto como? Sem roupa nenhuma. Esse paciente, ele está num ambiente muito gelado, até porque quando você está num ambiente frio, você vai fazer uma vasoconstricção ou vasodilatação. Você faz mais uma vasodilatação. Fazendo essa vasodilatação, você tem também o quê? Menos, né, a princípio, o sangue circulando com menos intensidade. Então, né, porque dependendo da área que estiver sendo realizada a cirurgia, é necessário, sim, porque você ter pouco sangue ali, né, menos sangue, para poder você não, o vaso, né, se o vaso estiver dilatado, você acaba fazendo o quê? Tendo sangramento maior. Então, por isso que a gente tem que avaliar. Dentro do centro cirúrgico, eu tenho que estar com a temperatura bem fria, sim. Mas, posteriormente, esse paciente vai ter que ser aquecido. Esse paciente é necessário com aquecimento de quê? Aquecimento mesmo de cobertas, cobertor. Às vezes não é um só, 2, 3 cobertores, para que esse paciente consiga o quê? Diminuir, né? Aumentar a sua temperatura e diminuir o frio que ele se encontre. Então, quando eu falo nessa estabilidade hemodinâmica, pressão arterial, frequência cardíaca, né, pulso, frequência respiratória e temperatura e saturação dentro dos limites normais, né? E avaliar o nível de consciência, sempre fazendo o Glasgow desse paciente, né? A escala de Glasgow para saber, né, como que está, porque em qualquer momento, por mais que ele esteja sedado, ele vai estar reagindo. Eu quero que a sua reação melhore. Mas se ele passa 2, 3, 5 horas de cirurgia, ele tem esse rebaixamento do nível de consciência. Alguma coisa de errado pode ter acontecido.
incluindo o quê? Uma trombose, né? Algum trombo se deslocou e pode realizar um quadro de embolia, né? Um quadro de AVE. Então, é necessário que a gente faça o quê? Avalie constantemente o nível de consciência desse paciente. A avaliação básica, né, pós-operatória imediata, nós temos que fazer essa avaliação da permeabilidade das vias aéreas e tomadas de providências necessárias. O que seria isso? Foi o que eu falei com você, permeabilidade de vias aéreas. Ele está com algum edema de glótis? Ele está com algum sangramento devido à intubação? Ou se esse paciente ele está entubado ainda no centro cirúrgico, a via aérea está perto, ele está conseguindo respirar, ventilar, né? É necessário, a saturação dele está baixa, é necessário estar colocando algum catéter nasal, alguma macronebulização, né? Então, para isso é necessário estar avaliando o quê? A saturação desse paciente e ver a amplitude, né, a frequência respiratória, o ritmo, né, como que está a força da respiração desse paciente, a profundidade, coloração da pele, se está cianótica, né, se está coloração rosácea, enfim. Avaliar sempre as condições do local da cirurgia. Por que isso? Está apresentando edemas, está apresentando sangramento, está apresentando hematoma. Então, isso nas primeiras 24 horas, o enfermeiro tem que estar atento, sim, a esse paciente. Não podemos deixar passar despercebido, tá? Porque às vezes a gente perde o paciente por bobeira, o paciente complica porque nós não visualizamos, não vimos esse paciente de forma correta, tá? Nós temos sim que colocar a mão nesse paciente, nós temos que olhar esse paciente. Avaliar o nível de consciência, né? Como eu já falei aqui com vocês. Quando eu falo essa manutenção das vias aéreas, ó, se o paciente estiver entubado, fazer uma aspiração traqueal, se ele estiver entubado, né, o ambu sempre à beira-leito, a hiperextensão do pescoço, ó, porque se ele estiver assim, ele tem uma maior dificuldade para respirar. Tanto é que quando o paciente, a gente vai fazer, né, um primeiro socorro no paciente, o que eu tenho que fazer de imediato? Não hiperextensão devido à coluna, né? Vamos falar aqui, ó, quando eu falo hiperextensão do pescoço, eu tenho que ter cuidado, né? Dependendo da cirurgia ou lesão que ele possa ter tido, lesão de coluna cervical. Mas eu também não vou fazer uma hiperextensão, botar a cabeça do paciente nas costas, mas de uma forma que ele fique com o pescoço esticado, sem tracionar, porque quando ele faz assim, ele tem uma dificuldade maior na respiração. E a posição desse paciente no leito é importante também por conta de diminuir o quê? A dor que ele possa vir a apresentar, dependendo da cirurgia, né? Ele não pode estar com cabeceira, né, a 60 graus, 30 graus, tem que ser uma cabeceira, nem a 0 graus, ou dependendo da cirurgia, vai ter que estar a 0 graus, ou 15, 30 graus no máximo, por conta também de broncoaspiração. Aqui, ó, controle, né, equilíbrio hemodinâmico, eu já falei assim algumas coisas, mas só coloquei aqui porque eu já fui adiantando, né? A parte de monitorização cardíaca contínua e realização, né? Não esqueçam, o paciente, quando eu falei lá com vocês no pré-operatório, não é necessário realizar o eletrocardiograma para saber como que está o ritmo cardíaco, porque ele pode apresentar
já alguma arritmia e ir para o centro cirúrgico e complicar. Como esse paciente pode também fazer o quê? Uma arritmia pós-anestesia. Então, por isso que eu tenho que fazer o quê? Um eletrocardiograma quando esse paciente chega à minha unidade. Dependendo, né, tem que instalar uma PVC, né, uma pressão venosa central, investigar, né, sinais de sangramento, controle da dor. A dor hoje, ela é muito estudada também, né, em termos de cirurgias. Por que isso? A dor descompensa o paciente, ele é até né, o quinto sinal vital que a gente fala, né? Pressão, saturação, que a gente fala respiração, frequência cardíaca, temperatura e dor. Por quê? Ele faz toda uma alteração na parte hemodinâmica quando ele está sentindo dor. E o paciente não pode sentir dor. A gente tem que fazer o quê? Diminuir, controlar essa dor dele, porque a dor aumenta a pressão intracraniana, a dor faz com que o paciente tenha taquicardia, com que ele faça hipertensão arterial e acaba descompensando. Posicionamento adequado desse paciente, administração de analgésico por conta da dor que ele possa apresentar. O pós-operatório imediato, então, falamos aqui, né, até aqui, esse slide, nós falamos dos cuidados, né, que nós devemos ter com o paciente no pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas, né, que eu falei com vocês que é de extrema importância. Agora nós vamos falar um pouquinho do pós-operatório imediato, que é após essas 24 horas da cirurgia, né, no término da cirurgia. Aqui fala a dor, mas com intensidade menor, vai depender do paciente. Por que lá no imediato tem, às vezes, uma dor maior? Porque ele tem o período de pós-anestésico. Quando termina a anestesia, vem, sim, uma dor maior. Aqui no imediato, ele pode, sim, sentir uma dor grande também, porque está sem efeito nenhum anestésico. Por isso que é necessário o médico deixar prescrito o quê? O analgésico desse paciente, né? Ou pode deixar SOS, né? Ou a critério médico, ou já pode deixar prescrito regularmente, de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, para poder ir tirando esse medicamento de dor, para poder ver como que esse paciente vai reagir em termos de dor. Primeiro pode botar de 4 em 4, depois bota de 6 em 6, depois bota de 12 em 12, para poder ir retirando. Mas tem cirurgias que são de grande porte, né, que mexeu muito no paciente, o paciente vai sentir dor durante uma semana. Então, ele vai ter que tomar analgésico, sim. Então, por isso que já tem que estar prescrito. Incentivar a deambulação, né? Incentivar esse paciente a andar o mais precocemente possível, dentro, né, da cirurgia, dos parâmetros também cirúrgicos, porque um paciente numa cirurgia neurológica, no outro dia, não vai botar o paciente logo para andar. Uma cirurgia, um pós-operatório, cirurgia cardíaca, em 24 horas eu não vou botar o paciente para andar, né? Então, eu também tenho que avaliar essa cirurgia, qual foi realizada, né? Por isso que, como eu falei com vocês lá atrás, eu tenho que conhecer todas as cirurgias, quais são os cuidados de enfermagem de todos os pacientes, em qual cirurgia eles vão estar realizando.
Aí vocês vão estar se perguntando, eu não vou trabalhar no centro cirúrgico, eu não gosto de centro cirúrgico. Ninguém sabe, você pode não trabalhar no centro cirúrgico, mas você pode trabalhar numa clínica cirúrgica, realizar uma supervisão num hospital geral. Você vai ter paciente cirúrgico, em tuas mãos, então você precisa conhecer. O paciente chegou numa emergência, o que vai ser feito, como que vai ser feito, até ir para o centro cirúrgico. Então, isso tudo vocês precisam conhecer, né? Não é porque vocês não vão trabalhar no centro cirúrgico especificamente que vocês não vão querer conhecer. É de extrema importância, porque aonde quer que vocês estejam, vocês vão ter pacientes, sim, cirúrgicos, né, para estar cuidando. Alguma pergunta? Ok? Então, né, incentivar a deambulação. A gente fala deambulação precoce, até mesmo por conta de gases, né, que podem se acumular, né, e esse paciente sentir mais dor, mas tudo quando o paciente tiver necessidade. Uma higiene após a cirurgia, a gente não vai deixar o paciente muito sujo, né? Isso, às vezes a gente chega numa clínica cirúrgica, está lá o paciente, quando ele chega no pós-operatório imediato, né, só voltando aqui um pouquinho, ele vai sendo levado naquele lençol do centro cirúrgico, ele vai com aqueles panos verdes, né, do centro cirúrgico. Eu não posso só passar o paciente para a cama e botar um lençolzinho por cima, não. Eu tenho que retirar, eu tenho que limpar, porque esse lençol verde, ele fica sujo de sangue, o paciente fica sujo de sangue. Então, é importante eu realizar esse cuidado. Gente, às vezes a gente chega e fica assim, gente, vocês não fizeram uma higiene, olha como que o paciente está, né? Aí ele está sujo, aí está com aquele odor fétido. É necessário a gente manter essa higiene. Eu não vou dar um banho no paciente no pós-operatório imediato, mas uma limpeza, uma higiene, com certeza. E no pós-operatório imediato, né, após as 24 horas, o paciente tendo possibilidade, ele vai tomar banho, sim. O banho vai ser aonde? No leito? Não sei. Vai ser na cadeira? Ele sendo colocado na cadeira, né, um banho de aspersão? Ou ele vai sendo encaminhado ao banho? A gente sozinho, ele nunca pode ir, né? Mas ele pode tomar um banho com uma supervisão, sendo encaminhado ao chuveiro, né, na cadeira, dependendo, né, do paciente, da cirurgia que vai estar sendo realizado. E tem paciente que no pós-operatório você não pode nem mexer, porque ele está tão grave que você só faz uma higiene o quê? Oral, uma higiene ocular, troca uma fralda porque ele evacuou, se o local da cirurgia está sangrando, realizar a troca de curativa, mas banho, né, mesmo que seja no leito, não pode, às vezes, ser realizado. Por isso que o enfermeiro ele tem que fazer né, o histórico de enfermagem, ele tem que avaliar esse paciente, ele tem que fazer o diagnóstico, ele tem que fazer a prescrição de enfermagem dos cuidados que estarão sendo realizados, né? E após o banho, está realizando a troca do curativo, também de responsabilidade aqui do enfermeiro, né? Em alguns momentos, o médico cirurgião, ele gosta de... tem alguns, né? Não dependendo, tô falando assim, né? Porque às vezes hospitais de grande porte não dá para o médico realizar, né? A não ser aqueles pacientes assim, realmente particular, que tem uma atenção maior, né? Porque rola outras coisas, o médico até faz o curativo porque quer ver esse curativo
primeiro, né? Como é que ficou? Então, vamos falar também, porque uma cirurgia plástica, o médico sempre vai olhar. Então, dependendo, né, se o médico quiser olhar, a gente sempre deixa o paciente já tomado banho e espera o médico estar avaliando. Mas, caso contrário, terminou o banho, o enfermeiro imediatamente realizar a troca do curativo, para não manter esse local úmido, né, molhado. Então, deve ser realizado. Qual material? Vai ser também de acordo com o que o hospital tem. O de preferência, né, com micropóds, esparadrapos antialérgicos, né? Mas, de repente, não tem. A gente tem que fazer também com o que tem, né? A gente não pode recriminar, não vou fazer porque não tem. Não, eu tenho que utilizar o que deve ser realizado. Não esquecendo que o primeiro curativo em todas as cirurgias, o primeiro curativo tem que ser com toda a técnica, tá? Asséptica com luva, estéril, tudinho. E, posteriormente, alguns curativos não têm essa necessidade. Mas dentro do hospital, a gente mantém sim essa rotina, porque alguns pacientes eles vão embora no outro dia, eles mesmos vão estar realizando o curativo em casa, né? Vai ser feita essa orientação, né? Porque isso gera muita dúvida para o enfermeiro. Ah, eu vou realizar esse curativo o quê? Com luva estéril ou com luva não estéril? A gente realiza com luva estéril, né? Mas quando esse paciente for para casa, dependendo do local, ele vai ser orientado e pode ser feito com luvas de procedimento sem problemas nenhum. E tem algumas cirurgias que o paciente já sai do centro cirúrgico com alguns curativos para serem trocados só posteriormente. Isso é importante eu avaliar também, porque eu não tenho que fazer a troca do curativo antes da hora. Não mexer. Eu só posso mexer no curativo após as 24 horas, tá? Não esqueçam disso. Mas se esse curativo apresentar sangramento, se ele estiver sujo, eu vou ter que mexer sim, porque eu não posso deixar um curativo sujo, né? Sangrando, porque ali é meio de quê? Infecção. Então, eu tenho que avaliar muito bem essa parte do curativo. A gente vai falar, né, posteriormente, não sei se a gente vai dar para começar hoje ou não, né, a parte de infecções do sítio cirúrgico, né, da ferida cirúrgica, da cicatriz cirúrgica, né, que é um cuidado da enfermagem estar realizando esse cuidado. Por isso que às vezes falam, né, muitas vezes falam que a infecção cirúrgica se deu por conta do curativo que não foi realizado com técnica adequada. Por isso que é importante... Vai ensinar, então? Oi? Vai ensinar a fazer curativo? A gente não sabe, não. Vai ensinar a fazer curativo? Aí, se vocês não deram cuidados, não, crianças. Mas vocês podem depois falar o que tipo de curativo vocês gostariam mais. Todos, eu de repente faço alguma relação e mando aqui embora para vocês também, falo alguma coisa. Ah, professora, fala assim, eu agradeço muito, eu não tenho a menor ideia. Tá, então tenho que preparar isso daí, pode deixar. Eu preparo uma aulinha separada para isso aí. Mas, então, assim, esses curativos, né, que vão ser realizados, eu esqueci onde que eu parei, né, tem que ser feito, né, quando o médico fala que muitas infecções são devido ao curativo. Sim, agora voltando aqui. Por isso que é importante, hoje tem algumas pessoas, né,
que são especializadas em feridas, né? Não é só feridas de úlcera por pressão, aquelas feridas feias lá, não. Seria ferida cirúrgica mesmo, de pós-operatório. Como que é, o que se tem de essência, a gente vai falar da essência de sutura, que tipo de produto, material eu vou estar utilizando naquela ferida ali. Então, é importante, né, nos hospitais terem uma comissão de curativos. Foi o que eu falei. Não é essa comissão de curativos somente para úlcera por pressão, né? É para tudo, para todos os tipos de feridas, para você ter um acompanhamento de como está aquela ferida cirúrgica, que é de extrema importância. O que hoje acontece muitos pacientes terem infecções recorrentes, né? Mas aí a gente vai ter que saber o porquê. O que aconteceu com esse paciente para ter essa infecção? Será que é o ato cirúrgico ou se é o pós-operatório? O que levou esse paciente a ter essa infecção cirúrgica? Então, isso é importante nós estarmos pontuando, ou o enfermeiro da unidade acompanhar, porque às vezes eu posso designar para o meu técnico de enfermagem realizar aquele curativo, mas será que ele vai ter aquele mesmo olhar, aquela mesma visão, vou pontuar, que como, né, vocês enfermeiros deverão ter, né? Não estou, né, discriminando ninguém, mas o enfermeiro ele tem que ter um conhecimento que melhor, maior, por isso que eles precisam saber manusear todos os drenos que são colocados, né, durante a cirurgia. O enfermeiro hoje é responsável por manusear, responsabilidade dele manusear esses drenos. Então, por isso que é o que é importante estar conhecendo. Você está avaliando todos os sinais flogísticos, né, que possa estar apresentando aquela ferida. Então, nessa situação, né, do curativo após o banho, deve ser realizado, né, deve ser feito a troca, para não manter esse meio úmido, porque às vezes o paciente toma banho de manhã, o enfermeiro vai lá e fala assim, não, mais tarde eu troco. Aí mais tarde, daqui a pouco aconteceu uma intercorrência, ele ficou envolvido, só vai fazer a troca do curativo à noite. Aquele curativo já secou, né, do lugar, porque ele estava úmido, secou, porque ele ficou 10 horas sem realizar a troca, e ali começa tendo o quê? Proliferações de micro-organismos, entendeu? Então, por isso que a gente tem que se programar muito bem no nosso plantão. O pós-operatório tardio, ele se relaciona com o desaparecimento dos achados clínicos, né? No caso, esse paciente já não tem aquela dor como na primeira semana de cirurgia, mal-estar, instabilidade dos sistemas orgânicos, ele já está bem mais recuperado, né? Ou melhor, a gente espera que esse paciente esteja bem melhor. Alguns podem complicar, com certeza, né? Mas nós não estamos falando na minoria, nós estamos falando aqui, né, nessa maioria. Evolução da cicatrização do processo cirúrgico, avaliação, né, da ferida cirúrgica. As ações de enfermagem se baseiam nas manifestações do cliente após a cirurgia. Foi o que eu falei para vocês. Por isso que cada paciente ele tem uma prescrição de enfermagem diferente, porque eu posso apresentar vômito, Karina não, né? A Ana Clara já apresenta dor, Clarice não tem dor. A mesma cirurgia que foi realizada, porque cada pessoa, o organismo reage de forma diferente, tá? A orientação do autocuidado, isso é importante, porque às vezes ele acha que ele fez uma cirurgia,
pobre coitado, tem que, né, se aproveita também da situação, né? Tem que dar comidinha na boca, tem que alguém escovar o dente. Não, se ele tiver um braço imobilizado, os 2 braços, ele não vai conseguir escovar o dente, não vai conseguir pentear os cabelos, então tudo bem. Mas se esse paciente tem condições, nós temos que estar estimulando e orientando, porque dependendo também da cirurgia, ele pode entrar num quadro depressivo, né? Não vamos descartar essa possibilidade, né? Não estamos falando só em cirurgias eletivas, cirurgia plástica de, né, melhorar o nariz, botar botox todo, né, silicone, nós não estamos falando disso também. Nós estamos falando de cirurgias oncológicas, onde uma mulher pode fazer a retirada, uma mastectomia total, aonde teve, né, um acidente, alguma coisa, teve uma parte, né, facial, uma queimadura. Então, a gente tem que pensar nisso aí também, né? Que pode estar dependendo da cirurgia, pode apresentar um quadro depressivo, né? Uma mulher linda, né? Uma mulher linda, toda bonita, e que teve que fazer uma laparotomia, abrir, né? Por mais que faça uma sutura direitinho, vai ficar a cicatriz da laparotomia no abdômen todo. Então, ela é uma modelo acostumada a tirar fotos de biquíni, lingerie, tudo, e aquela cicatriz. Ela vai pensar o quê? Ela vai ter um trauma, ela vai entrar num quadro depressivo, né? Então, quando eu falo essa orientação do autocuidado, né, eu tenho que fazer o quê? Esse estímulo a pessoa, né? E avaliar como que está a sua parte, psicológica também, nesse pós-operatório tardio. Aqui são algumas principais complicações, né? Que eles possam vir a ter. Ó, alterações dos sinais vitais, pode apresentar febre, né? Hipertermia, retirar os cobertores, resfriar o ambiente, aplicar compressas frias nas regiões da fronte, né, na testa, axilar e inguinal, medicar, né, fazer o antitérmico de acordo com a prescrição médica. Aí, nisso, nós temos que estar atento. Ah, Juliana, mas você não falou que o paciente que faz hipotermia, ele faz hipotermia a princípio no pós-operatório imediato, quando ele volta da cirurgia. Posteriormente, ele pode sim fazer hipertermia, porque já é um quadro, muitas vezes, infeccioso que está instalado e que vai ser o quê? Investigado o que está acontecendo. Aí, aqui, ó, no caso, retirar os cobertores, e em caso de hipotermia, a gente tem que manter esse paciente agasalhado, né? Isso no pós-operatório mesmo, imediato ou até tardio. Hipotensão arterial, a pressão, então, né, mais baixa, tem que elevar os membros inferiores, ou dependendo da gravidade dessa hipotensão arterial, meu paciente pode estar fazendo um quadro de choque hipovolêmico. Então, é necessário fazer o quê? Reposição hídrica de líquidos, né? Reposição rigorosa de volume. Nesse caso, tem que ser contactado. O médico vai ter que ser sob prescrição médica essa hidratação. Eu não posso pegar e colocar um soro fisiológico rápido, um ringer lactato rápido, nunca glicosado, ou ringer lactato ou fisiológico rápido, para poder fazer volume. Por isso que é necessário, voltando aqui, ó,
a monitorização da PVC. Quando eu falo pressão venosa central, é como que está, né, a capacidade, né, qual o volume de sangue que está circulando no meu organismo. Isso aqui no semestre que vem a gente vai focar um pouco de monitorização hemodinâmica invasiva, né? Aqui, com a PVC, eu consigo investigar se meu paciente está fazendo hipovolemia ou se ele está fazendo hipervolemia, né? Se ele está fazendo hipovolemia, ele está com um quadro de choque, está com pouco sangue, está com hipotensão. Está com hipervolemia, tem um volume maior de sangue chegando pela cava superior, no átrio direito, ventrículo direito, né? Chega mais sangue ao coração. Então, a gente tem que estar o quê? Avaliando isso daí, né? Então, por isso que quando a gente faz esse controle de hidratação, se eu estou vendo que o meu paciente está com quadro de choque hipovolêmico, eu tenho que aumentar essa hidratação, a minha PVC vai estar baixa. Mantendo a posição, né, como eu falei com vocês, de Trendelenburg, levar os membros inferiores para aumentar o retorno venoso e, sendo necessário, administrar oxigênio nesse paciente, caso ele não esteja com oxigênio. E se o paciente apresentar um quadro de hipertensão arterial, eu tenho que administrar o antihipertensivo prescrito, saber se o meu paciente já é hipertenso ou se ele só fez a hipertensão como complicação, né? Então, é necessário comunicar sempre ao médico, né? Assistente do paciente. Alterações neurológicas podem vir a acontecer. A primeira, né, como eu falei com vocês, dor, né? Pode acontecer e esse paciente pode até, né, como alterações neurológicas, né, um quadro de torpor, de agitação psicomotora. É necessário eu estar realizando, frouxando as roupas, o curativo. Às vezes, o curativo compressivo, ele faz com que o paciente sinta dor também. Só um minutinho, vou botar aqui para carregar. Faz com que o paciente sinta dor, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, afrouxar um pouco o curativo, né? Porque o compressivo, para não sangrar, vai provocar dor. Trocar esse curativo, né, como eu falei, aliviar. A dor pode ser devido à vontade de urinar, porque ele está com retenção urinária, ou vontade de evacuar. Fazer mudanças de decúbitos quando há possibilidade, né, mexer num braço, numa perna, para poder... É um conforto, né? A gente oferecer conforto a esse paciente, porque ele vai, de repente, precisar ficar numa posição melhor, né? Porque ele deitado numa cama, imagina a gente, né, que muitas vezes a gente é acostumado a dormir de bruço, de lado, e ter que ficar numa posição, né, de dormir diferente do dia a dia. Então, é um pouco complicado. Por isso que a gente tem que oferecer a esse paciente conforto. Colocando coxins para poder... Coxins é o quê? Rolinhos, né, de lençol, né, de espuminha para poder diminuir essa dor. Compressas de água quente, água fria, se for indicado. Diminuir barulho, escurecer o ambiente, deixar o paciente repousar, né? Deixar com que esse paciente se sinta confortável mesmo. Em caso de dor, administração prescrita do medicamento, que já deve ficar lá SOS. Cefaleia pós-RAC, isso pode acontecer na maioria das mulheres que fazem
parto, né? Esqueci aqui, que tem cesárea, né? Elas podem ir até para casa e posteriormente, no pós-operatório tardio, elas fazem uma cefaleia pós-RAC. Ela tem que voltar, né? Aí falou assim: Juliana, como que a gente faz? Essa mulher, muitas vezes, ela tem que voltar ao hospital para fazer uma retirada, né, uma punção do líquido cefalorraquidiano para poder diminuir a compressão, né, que o líquido aumenta, acaba fazendo pós-anestesia. E aumentar, né, a ingesta hídrica dessa paciente, administrando também analgésico. Se não melhorou, retorna essa paciente ao centro cirúrgico, ao hospital, para poder fazer uma retirada, né, realizar uma punção, que é a punção lombar, né, que é o mesmo procedimento, a retirada do líquor cefalorraquidiano para diminuir essa compressão. Sonolência pode vir a apresentar também, né? Por isso que eu falei com vocês, a gente tem que avaliar o Glasgow desse paciente, porque ele pode fazer essa diminuição do nível de consciência, ou se é somente uma sonolência pós-anestesia. A gente tem que fazer essa separação. Soluço é comum também aparecer, né, no paciente devido ao quê? A temperatura baixa, a hipotermia e a distensão abdominal. Por isso que a gente fala que o paciente ele não pode falar muito depois da cirurgia, porque se ele fala muito, ele pode, né, o que a gente fala, ele vai estar engolindo o ar, né? Quando ele engole o ar, ele faz uma distensão abdominal. Ele vai sentir mais dor e ele vai ter soluço, né? E por ter hipotermia também. Complicações respiratórias. Limitação na expansão do pulmão, acúmulo de secreção traqueobrônquica e dificuldade do cliente em estar eliminando. Ele não consegue expelir aquela tossir, né? Por isso que eu falei dos reflexos traqueobrônquicos, né? Não consegue expelir, não consegue engolir, aí aquela secreção pode fazer com que esse paciente tenha que ir para o tubo só por conta da aspiração. Então, como complicações também respiratórias, ele pode apresentar atelectasia, os alvéolos eles vão estar se colabando. Lembro que nós falamos lá em clínica médica, né? Vamos dar uma relembrada. Pode ter aumento da frequência respiratória, com dispneia, hipoventilação, cianose. Então, aqui, né, a minha gasometria arterial é super importante eu estar realizando para saber como que está a troca gasosa desse paciente. Então, eu tenho que, se necessário, colocar esse paciente em ventilação mecânica, aspiração de vias aéreas, estimular tosse, por isso que é importante a presença da fisioterapia, tanto respiratória quanto motora, no pós-operatório, para poder fazer esses exercícios respiratórios. Se for necessário, nebulização, e não esquecer da mudança de decúbito, porque lembram também que eu falei com vocês semestre passado em clínica, se ele fica numa única posição, né, se não há mudança de decúbito, não é só por conta de úlcera por pressão, mas também devido ao quê? A pneumonia. Então, é importante essa mudança quando necessário, né? Às vezes o paciente, ele mesmo consegue se movimentar, por isso que a gente fala de ambulação precoce, mas os que não conseguem, a gente tem que fazer a mudança. A pneumonia, né? Foi o que eu falei com vocês, seria uma das complicações.
onde a gente vai ter dor torácica, febre, tosse produtiva, né? Secreções, calafrios, né? Realizar mudança de decúbito. O que a gente tem que fazer? Administração do medicamento prescrito, se tiver que iniciar antibiótico por conta de pneumonia também. E a estimulação precoce da deambulação, para melhorar essa pneumonia. Pode apresentar embolia pulmonar, né, que vai ser um êmbolo de gordura que está se deslocando pela corrente sanguínea, que pode ser por uma artéria ou por uma veia, ocasionando o quê? Uma obstrução, pode ser total ou parcial, né? Isso aqui, a embolia pulmonar é muito comum no pós-operatório, né? No pós-operatório. Então, tem que ser muito bem observado qualquer manifestação clínica que esse paciente possa estar apresentando quanto de embolia, que é dor no peito, que às vezes acha que está infartando, mas não é, é a embolia, dispneia, ansiedade, agitação, alteração do nível de consciência, e dependendo do êmbolo que foi deslocado, pode levar o paciente até a morte. Por isso que tem que ser feito movimentos ativos, né, ou passivos, para melhorar esse retorno venoso do paciente e o uso de quê? Nós também já falamos lá no semestre passado. Meias compressivas, administração de trombolíticos, que é a heparina, né, o Clexane, a fraxiparina, né, para poder diminuir os riscos de complicações pulmonares, que é o risco de embolia, que pode apresentar. Como eu falei com vocês, acontece muito? Não, mas é uma complicação normal, né? Normal para grave, né? Normal que eu estou falando é porque pode apresentar. Complicações urinárias, né? Tem um quadro de infecção urinária, retenção urinária, onde o paciente pode apresentar um bexigoma, geralmente causado, né, por falhas na técnica de sondagem vesical, não foi passado com uma técnica correta, o paciente saiu do centro cirúrgico, tiraram ele da mesa cirúrgica, botaram na maca, esqueceram de clampear, teve retorno da diurese para a bexiga do paciente, né? Teve esse refluxo da urina, pode ter a infecção. Então, é um cuidado, né? São cuidados que nós da enfermagem temos que ter, estarmos orientando em relação a que clampear esse sonda vesical toda vez que for manusear o paciente, de passar o paciente para uma maca, para outra. A altura, né, do coletor não pode estar na mesma altura da borrachinha, o coletor tem que estar abaixo, porque ele desce sob gravidade para não ter esse refluxo. Então, nós temos que estar de olho nisso. Aí eu falo para vocês, vocês estão vendo quantas complicações, como que o enfermeiro tem que estar atento a tudo, esse conhecimento, ele tem que ter aquele olho de Tandera, que eu canso de falar para vocês, porque quando você olha no paciente, você tem que ter aquela visão crítica, né, de olhar, que você não tem que só olhar, né, o que está certo, o que está ok. Você tem que tentar investigar se tem algo de errado, porque o errado é onde vai ter o quê? As complicações, né? Se está certo, ótimo, é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que trabalhar certo, corretamente, né? Então, e o errado é que eu tenho que buscar para eu acertar e não prejudicar esse paciente. Então, como complicações urinárias, eu tenho que avaliar se esse paciente ele vai apresentar posteriormente febre, se ele tem gisúria,
né? Para isso é necessário uma higiene íntima adequada, né? São aqueles cuidados que vocês já sabem com a sonda, né? Com o paciente com sonda vesical. Aí aqui foi o que eu, nessa parte aqui foi o que eu falei com vocês lá no início. Se ele está com retenção urinária, ele não está com catéter vesical de demora, ser passado o quê? Uma sonda de alívio. Mas eu posso passar essa sonda de alívio toda hora? Não. Se o meu paciente está apresentando retenção urinária recorrente, é melhor eu passar uma sonda de demora e posteriormente estar retirando, sem problema nenhum. Complicações gastrointestinais, né? É comum aparecer vômitos, náuseas, né? Devido aos efeitos anestésicos, porque o anestésico ele faz diminuição do peristaltismo, né? Então, onde vai ter distensão abdominal, né? Acúmulo de líquidos, restos alimentares, né? No trato digestório. E por isso que esse paciente tem as náuseas e os vômitos. Por isso que tem que ser um rigoroso pré-operatório para que esse paciente não, em relação à alimentação, à dieta, porque às vezes fala, você tem que ter 12 horas só de jejum. Só que nessas 12 horas no dia anterior à cirurgia, ele comeu pizza, comeu salgadinho, comeu um hambúrguer, comeu uma mocotó, comeu uma feijoada. Isso aí é dieta? Por mais que ele vai ficar sem comer 12 horas antes da cirurgia, mas é uma dieta pesada para um pré-operatório. Tem paciente que faz isso sim. Você acha lá que não tem, não faz. Você fala, o que você... comi 12 horas de jejum, vou ficar 12 horas de jejum. Então, antes das 12, eu posso comer o que eu quero. Não tem condições. Esses clientes, né, com sonda nasogástrica, abrir a sonda, mantendo sempre aberta, se for necessário, né, dependendo da cirurgia, vai ter que passar a sonda vesical, principalmente em cirurgias de emergência. Você não sabe o que o paciente se alimentou, que horas se alimentou, quando se alimentou. Então, passar essa sonda nasogástrica e deixar aberta para poder drenar. E dependendo da cirurgia, por quanto tempo essa sonda ela tem que se manter aberta, né? Ou quando que eu vou ter que fechar, quando que eu terei que retirar essa sonda nasogástrica. No caso, o médico vai estar informando tudo isso a vocês. Mas para isso é necessário o quê? A enfermagem está avaliando a drenagem gástrica. Para isso, tanto aqui nas complicações urinárias quanto complicações gastrointestinais, tem que estar tudo anotado. Por isso que é importante a anotação de enfermagem, evolução, tudo que está acontecendo com o paciente deve ser anotado. Se ele teve alteração na pressão, se ele teve alteração na temperatura, se ele evacuou, se ele apresentou vômito, se ele urinou, se ele não urinou. Além de, é importante um balanço hídrico nessas primeiras 24 horas de pós-operatório, tá? Mesmo que esse paciente não esteja na UTI, para poder saber, né, tem um controle rigoroso do que está entrando, do que está saindo, de como está esse paciente. Constipação intestinal, ó, que eu falei para vocês, ele pode não estar evacuando, devido também à anestesia que foi realizada, pela diminuição do próprio peristaltismo, né? Dependendo se for uma cirurgia de intestino, da parte, né, intestinal, né? Devido a um quadro infeccioso, inflamação, a gente tem que
ver se esse paciente vai evacuar, se ele vai soltar gases, né? Fala assim, seu João, você soltou pum, já soltou pum hoje, vamos supor, uma cirurgia de... Deixa eu lembrar aqui, fugiu agora também da memória, pô. Apêndice. A primeira coisa que eu tenho que perguntar no pós-operatório, e esse paciente tem que soltar pum. Seu João, o senhor soltou pum, tem que soltar, ele só vai embora para casa e se ele evacuar e se ele tiver soltando gases. Você tem que perguntar, porque senão eu tenho um sinal ali de quê? De inflamação. Eu não posso liberar esse paciente para casa antes que ele, né, tenha a sua primeira evacuação, né? Porque você manipulou, você pode ter feito o que ali nessa cirurgia abdominal? Um quadro inflamatório. Então, é importante que esse paciente tenha uma alimentação que melhore a parte intestinal, gastrointestinal. Se for necessário ele tomar algum laxante ou algum medicamento, né, para eliminar esses gases, tem que estar tudo prescrito. E, em último caso, até uma lavagem intestinal, se necessário. Sede, e aqui também, né, não vamos falar, né, que a gente só vai dar medicamento, mas na constipação, o que a gente tem que aumentar é a ingesta de líquidos, né, hídrica nesse paciente. A sede, ela pode ser provocada pela ação inibitória, né, da atropina, devido a perdas sanguíneas, né, então quando o paciente está com quadro de choque hipovolêmico, ele tem sede, né? Mas num quadro de choque, um paciente grave, a gente não pode dar água, né? A gente só pode, de repente, molhar os lábios, dar água para ele tomar? Não, né? A equipe deve observar, né, a presença de sinais de desidratação, como eu falei com vocês, né, o turgor da pele, se a pele está desidratada ou não. Se ele tiver condições, né, puder, devido à cirurgia que ele fez, de ingerir líquido, beleza, ele vai tomar água sim. Mas caso contrário, a hidratação vai ser via endovenosa, vai ter que aumentar o soro desse paciente. E se esse paciente estiver com os lábios muito ressecados e ele vai te pedir água, você vai ficar com pena, vai querer dar um pouquinho de água a ele, você pode pegar o quê? Uma gazezinha, um algodãozinho e molhar esses lábios. Não pode dar água, né? Você pode jogar até um pouquinho, porque a boca, não só os lábios, a boca pode estar seca, né? Então, você pode dar, né, dessa forma, não pegar um copo de água e oferecer ao paciente, a não ser que ele tenha condições, né, que ele puder, né, devido à cirurgia que ele fez. Complicações vasculares, né, seria um quadro de hemorragia, então eu tenho que avaliar muito bem o sangramento que pode vir a acontecer pós-cirúrgicos, né, tanto na cavidade interna, durante a cirurgia, qual foi essa perda sanguínea que esse paciente teve. Por isso que alguns pacientes, eles são hemotransfundidos, mesmo dentro do centro cirúrgico ou no pós-operatório, ou uma hemorragia posterior a cirurgia mesmo, no pós-operatório imediato ou até no pós-operatório tardio, pode vir a acontecer. Esse sangue está se esterilizando, por isso que é necessário todo local de cirurgia se colocar um dreno. O dreno é para isso. O dreno é para drenar. Drenar o quê? Porque se também não drenar nada, esse dreno pode estar obstruído. Também eu não quero que drene 500 ml de sangue, de secreção, né, seja o que for ali. Mas, a princípio, drena para sangue, né?
para eu ver se não teve nenhum extravasamento de sangue, né, naquela cavidade, se não tem alguma ruptura de um vaso e que esse sangue está provocando uma hemorragia interna. Por isso que o dreno está ali, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas, para avaliar se vai ter algum sangramento, alguma manifestação, né, de sangue. Caso tenha hemorragia, esse paciente vai estar apresentando sinais de choque hipovolêmico, como eu falei com vocês. Taquicardia, taquipneia, cianose, palidez, hipotensão e levando um quadro de choque hipovolêmico. O que a gente vai ter que fazer? Controlar os sinais vitais, imediatamente a gente tem que comunicar ao médico se o dreno está drenando demais, né? Por isso que o enfermeiro tem que fazer, por isso que eu falo com vocês, é importante a anotação num balanço hídrico. Nem todas as unidades, nas primeiras 24 horas, é rotina fazer um balanço hídrico num paciente no pós-operatório. Mas é muito importante, deveria sim ser realizado, porque ali você controla a drenagem, drenou de mais, drenou de menos, de uma hora para outra, aumentou a drenagem, qual foi o momento, em qual horário que aumentou esse dreno, enfim, né? Então, nós temos que avaliar esse posicionamento do paciente também, lavagem gástrica, no caso, se esse paciente tiver um quadro de hemorragia digestiva, e se ele apresentar essa hemorragia, né, algum quadro de hemorragias, tem que ser feito medicamentos para diminuir esse sangramento, né, saber por onde, o que aconteceu, onde que esse sangramento, por que esse sangramento está aparecendo, né, em relação, muitas vezes tem que levar de volta o paciente para o centro cirúrgico para abrir e avaliar o que aconteceu para esse paciente sangrar. Às vezes o paciente volta 2, 3 vezes para o centro cirúrgico por conta de sangramento. Infecção da ferida cirúrgica, né? Eu falei com vocês, a gente vai especificar, né, na próxima aula, que pela hora não vai dar mais para a gente iniciar o outro conteúdo, mas a infecção da ferida cirúrgica, ela é caracterizada pela presença de secreção purulenta, né, naquela região, né, e pode se manifestar de 36 a 48 horas após a cirurgia, né? E por que isso? Ele pode também passar despercebido, porque dependendo do paciente, da cirurgia, o antibiótico ele vai estar mascarando essa infecção. Por isso que é importante eu avaliar, né, quais são os sinais que o meu paciente está dando. Né? Todos os dados, no caso aqui, é importante para saber se está tendo ou não algum quadro infeccioso. Aí, deixa eu voltar aqui, né? A utilização das técnicas, né, que eu falei com vocês, de curativos. Curativo deve ser orientado quanto aos cuidados. Isso que eu vou pegar e fazer uma aulinha, então, para vocês de como realizar cada curativo. Né? Aqui, ó, nas instituições onde os curativos são trocados diariamente, o curativo pode ser retirado antes do banho. Tem, né, hoje também já fala, né, o paciente, ele pode, né, não vai infeccionar, ele pode tirar o curativo, lavar, né, a ferida cirúrgica com água corrente e depois, por isso que eu falo com vocês, se ele tomou banho, molhou o curativo, saiu,
Por isso que depois do primeiro curativo não tem essa necessidade da luva estéril, né? Porque já molha, já contamina, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer com luva estéril, porque se perguntarem numa prova de concurso a vocês, o curativo, a luva é estéril, sim, né? Mas no dia a dia, você vai ver que o curativo está contaminado, então, enfim. Mas perguntando, com luva estéril, tudo bonitinho, se fazer. Mas, de repente, a gente não tem nem luva estéril para trocar. Acontece muitas vezes isso. Né? E pode lavar com água, sabão, e depois o enfermeiro realizar o curativo direitinho. A deiscência de sutura, deixa eu só ver aqui para vocês. Pode vir a apresentar o que é essa deiscência de sutura. É quando os pontos eles se rompem, abrem, tem as paredes, né, que estavam com sutura, ela tem uma abertura. Então, eu tenho que ali, eu visualizo, né, essa parede. Isso acontece muito em parede abdominal, onde a gente tem muita gordura, né, muito tecido adiposo, e essa sutura ela pode se abrir, né, se romper, né? Isso, o paciente, né, com estado nutricional ruim, acontece mais ainda. É importante a gente estar fazendo essa lavagem, irrigação do local com soro fisiológico. Nós vamos falar, né, depois, mais especificamente também dessa deiscência. A troca de curativo pode ou não ser da atribuição da equipe, né, de enfermagem, dependendo, né, de como que é a rotina da instituição, ou da equipe médica, porque dependendo, a deiscência, principalmente se for abdominal, abre e você vê a cavidade do paciente. Assim, é interessante, mas não é legal da gente se ver, né? Não vou falar para vocês que é bonito, né? Mas tem paciente que abre tudo, a parte abdominal, você vê o estômago, você vê o intestino, você vê todos os órgãos. E quando isso acontece com cirurgia cardíaca, você vê o coração batendo, né? Um quadro infeccioso gravíssimo. Você vê aquela deiscência de sutura que você olha ali, né? Quando vai retirar o curativo, você vê o coração batendo, pulsando lá dentro, né? Assim, é interessante, né? Mas não é legal, né? É interessante de se ver para aprendizagem, para conhecimento, né? Para vocês terem essa noção. Aí, por isso que, dependendo, o médico, né, do responsável pela cirurgia, ele acaba assumindo o caso, né? Porque o paciente ele pode morrer devido, não à cirurgia, mas devido ao quê? À infecção que ele apresentou. Aí, como eu falei com vocês, quadro de choque, né? Um choque hipovolêmico, pode ter um choque séptico, um choque cardiogênico, um choque neurogênico. Nós também temos que estar preparado, né? Para todos os sintomas que ele pode vir a apresentar. E o que a gente vai fazer, né? De ação, né? Eu já tenho que estar preparada. Aí vocês falam assim, poxa, professora, mas no caso o paciente apresentou todos esses sintomas aí, essas manifestações clínicas. Se ele faz uma parada cardíaca em plena clínica cirúrgica, o que eu vou fazer com esse paciente? Bom, vamos lá, ter calma. Primeiro, na clínica, eu tenho que ter materiais de reanimação. Que materiais? Uma caixinha de parada cardiorrespiratória. AMBU, né, o reanimador manual, eu tenho que ter tubo, eu tenho que ter medicações de parada cardíaca, adrenalina, atropina, bicarbonato, e chamar o médico que está,
né? Não o médico que fez a cirurgia no paciente, mas o médico que está de plantão no hospital, né? Para vir atender imediatamente. E o que eu faço como enfermeira até esse médico chegar? O paciente parado, gente. Protocolo de reanimação cardiopulmonar, né? Eu tenho que ver o quê? Circulação, vias aéreas, respiração. Vou o quê? O enfermeiro não pode entubar. Eu vou ventilar, vou pegar o ambu, vou ligar no oxigênio, vou ambuzar e massagem cardíaca até esse médico chegar e ver o que vai fazer com esse paciente. Por quê? Eu tenho que pensar que o paciente pode piorar. Ele pode apresentar ele pode apresentar como uma simples complicaçãozinha, como uma complicação que leva a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, por isso que eu falo com vocês, não é que eu vou trabalhar numa maternidade, que eu vou trabalhar numa clínica médica, né? Que eu vou trabalhar numa UTI, num centro cirúrgico, que eu não tenho que saber tudo. Tenho que saber tudo, sim, porque em qualquer lugar que o paciente esteja, ele pode ter todo tipo de complicações. Até mesmo na auditoria, tá? Fala assim, mas eu quero ser enfermeira da parte administrativa. A enfermeira auditora tem que saber todos os materiais, então ele tem que saber os procedimentos para saber quais são os materiais que são realizados, tá? Não acham que é mole, não, hein? Vamos lá, porque, como diz outra, rapadura é doce, mas não é mole, não. Tem que saber tudo, sim. Cuidados, né, com os drenos. O dreno ele vai ser colocado de acordo, né, com o local e qual a finalidade que a gente quer, o que eu preciso que ele drene, né? O que eu quero para sua drenagem, né? Eu quero drenar o quê? Baixo líquido, que seroso, sangue, porque sangue pode obstruir, líquido seroso eu já posso ter um dreno mais simples, enfim. E o enfermeiro, né, ele é responsável tanto pelo curativo quanto pela manutenção desse dreno, né? Porque ao manusear, nós podemos levar infecções exterior para o interior desse dreno. Então, eu tenho que, como enfermeira, saber manusear, como que eu vou realizar a ordenha o que? A retirada, se tiver obstruído, eu tenho que tentar desobstruir, não, né, orientar a minha equipe a não puxar, né, quando virar, mobilizar o paciente, não tracionar esse dreno, se ele é de sucção, se ele é por gravidade. Então, infelizmente, nós temos que saber como manusear todos os tipos de drenos. Então, né, nós temos, né, que, como eu falei com vocês, né, que já sistema de drenagem fechado, né? Aqui, vamos voltar aqui. Nós temos o sistema para drenagem fechado, né? Com auxílio de sucção, que é o vácuo, sendo composto por uma extensão onde uma extremidade fica instalada na cavidade e uma bolsa para fora, com um aspecto de sanfoninha, né? Então, isso é um dreno fechado. É um dreno, né, que ele vai ter saída por sucção. E um dreno aberto, vamos supor que é um dreninho de Penrose, né? É igual um dedinho de luva, né? Cortado de látex e que vai se exteriorizar para poder drenar líquido mesmo seroso. Não tem obstrução, eu posso fazer um curativinho com Zobec ou colocar uma bolsa de colostomia. Aí, eu vou pegar, então, uma aulinha melhor com todos esses tipos de drenos e todos os tipos de dreno, voltando, e curativos, tá?
a ser realizados. Aí, semana que vem, a gente fala mais específico, então, sobre isso aí, já que vocês têm algumas dúvidas, né? Porque essa aula aqui, eu sempre faço, né, faço a visita ao centro cirúrgico e levo também para a sala de aula os drenos, mas aqui a gente não tem essa condição. O dreno de tórax também, né? Dependendo do paciente, cirurgia torácica ou cirurgia cardíaca, né? Vai ser feita a colocação do dreno de tórax, que aí a gente já viu também desses cuidados aí, quais são. Aí, ó, em relação à manutenção do sistema fechado, a equipe deve observar e realizar algumas ações específicas para impedir a entrada de ar no sistema, por isso que é preciso clampear, né, o dreno, né, e abrir se houver necessidade para esvaziamento, mas não esquecer de fechar. Sempre fazer isso, realizar dessa forma. Aí aqui, né, os princípios importantes, trocar o frasco a cada 24 horas, pinçar o dreno, como eu falei com vocês, trocar o selo d'água, é aquele sorinho que a gente bota dentro do dreno, isso de tórax, tá? E a realização do curativo, avaliando se tem ferida, se tem alguma alteração. Sempre manter abaixo do nível do tórax também do paciente, para não haver refluxo de líquido pleural. Aí aqui é o restante, né, dos cuidados, mais normal que a gente já viu também anteriormente. Mas aí semana que vem eu vou pegar esses drenos, vou botar a foto de cada um deles para vocês terem essa noção, né, de como que é e como que deve ser feito o manuseio dele. Vai ser melhor para vocês a gente fazer dessa forma. Deixa eu só parar aqui a gravação.